Fala galera, análise pré-jogo de Flamengo e Santos pela 31ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo e também me dar um feedback sobre as análises que eu faço, porque eu tenho recebido muito feedback positivo, mas ao mesmo tempo poucos likes e poucos inscritos. Então, se você puder me dizer aí se as análises estão ruins, estão mal feitas, está muito longo, se o áudio não está bom, enfim, o que vocês puderem me dar de feedback me ajuda muito a melhorar estas análises. Então, vamos lá começar a análise pré-jogo de Flamengo e Santos. Nas últimas 10 rodadas, o Flamengo fez 4 jogos em casa. Empate contra o Internacional, derrota para o Atlético Paranaense e 2 vitórias sobre Bahia e Vasco, 58% de aproveitamento para o Flamengo nessas partidas. Já o Santos, nas últimas 10 rodadas, fez 6 jogos fora de casa. Derrotas para Atlético, América e Internacional, vitórias sobre Bahia e Palmeiras e um empate contra o Corinthians, 39% de aproveitamento para o Santos. Olhando para algumas estatísticas dessas partidas, o Flamengo em média aí com 58% de posse de bola, um número mediano para um mandante, e o Santos com 44% de posse de bola, um número de médio para baixo. Em termos de construção, a gente vai avaliar aqui o número de passes decisivos e a expectativa de assistências. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, e a expectativa de assistências mede a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então, em termos de passes decisivos, o Flamengo conseguiu em média 8,5 passes decisivos por jogo e seus adversários 7,2. Em termos de expectativa de assistências, 0,74 em média para o Flamengo, 0,63 para os adversários. A gente vê um equilíbrio com números um pouquinho melhores para o Flamengo, mas nada muito expressivo. Além disso, aqui números baixos para o Flamengo nessas duas estatísticas. Pelo lado do Santos, em média, os adversários conseguiram 13,5 passes decisivos e o Santos 8,5. Em termos de expectativa de assistências, 1,33 em média para os adversários e 0,79 para o Santos. Então, o Santos sendo superado pelos seus adversários, que conseguiram aí bons números, e o Santos com números medianos nessas duas estatísticas. Em termos de finalizações, o Flamengo conseguiu 11,5 em média por jogo e os seus adversários 10,8. Números baixos aí, tanto para o Flamengo quanto para os seus adversários, mas só contabilizar a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o número de gols de uma equipe com base na qualidade das oportunidades que ela cria, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam em defender essas finalizações. Então, com base na qualidade das oportunidades, a gente vê aqui uma expectativa de 0,76 gols em média para o Flamengo e 1,07 para os adversários. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, em média o Flamengo aqui com 0,91 de expectativa de gols e os seus adversários com 1,3. E, avaliando o número de gols marcados, o Flamengo com meio gol por jogo em média e os seus adversários com 0,75. Esses números aqui, talvez muito condicionados pela derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense. De qualquer forma, o Flamengo com números bem baixos em todas as estatísticas, considerando que era o mandante. Pelo lado do Santos, em média os adversários conseguiram 17,3 finalizações por jogo e o Santos 11,7. Quando a gente considera a qualidade das oportunidades criadas, a expectativa é aqui um equilíbrio, uma expectativa de 1,5 gols para os adversários e 1,52 para o Santos. Mas quando a gente considera a qualidade das finalizações, aí os adversários têm números melhores, em média 2,07 e o Santos com 1,67 em média. Quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, 2,33 para os adversários e 1 para o Santos. Lembrando aqui que a gente tem uma derrota do Santos bem expressiva por 7-1, que também pode ter deve ter influenciado bastante esses números. De qualquer forma, o Santos aí, no geral, perdendo em todas as estatísticas aqui para os seus adversários, menos na expectativa de gols. Mas, de qualquer forma, o Santos aqui com números de médio para altos nessas estatísticas, então, apesar de ter sido superado, também tem conseguido criar relativamente bem nessas últimas partidas. E para finalizar nossa análise, eu trago aqui um palpite de resultado para esse jogo, lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas, apenas tentar projetar um placar para a partida com base no desempenho recente desses jogos que a gente viu. Então o que eu fiz? Simulei 10 mil jogos entre Flamengo e Santos, considerando num primeiro momento a expectativa de gols que esses dois times conseguiram produzir e deixaram os seus adversários produzir, e no segundo momento utilizei essa mesma lógica, só que avaliando a expectativa de gols pós-chute. Então,
Considerando a expectativa de gols, a gente vê um leve favoritismo para o Santos nessa partida, com 31% de chance de vitória para o Flamengo, 28% de chance de empate e 39% de chance de vitória do Santos. Os resultados mais frequentes aqui, empate em 1-1 com 14%, depois vitória do Santos por 1-0 e depois vitória do Flamengo por 1-0 com 10% das ocorrências. Quando a gente considera a expectativa de gols pós-chute como critério, daí a gente vê um equilíbrio um pouco maior, 35% de chance de vitória para o Flamengo, 25% de chance de empate e 39% de chance de vitória para o Santos. Resultados mais frequentes, 1-1 com 12% das ocorrências, 2-1 para o Santos com 9% das ocorrências e 2-1 para o Flamengo com 8% das ocorrências. Então a gente vê aí um ligeiro favoritismo para o Santos, tanto com base na expectativa de gols quanto com base na expectativa de gols pós-chute, muito pelos resultados recentes do Flamengo ali, né? O desempenho recente do Flamengo em termos de expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute foi bem baixo nessas últimas partidas. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Flamengo e Santos. Espero que vocês tenham gostado e fica novamente aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!